Estudo Bíblico, Jó 6, capítulo 6, verso 1 a 7, verso 21. Em seu segundo discurso, Jó está desapontado com seus amigos. Ele esperava, até desejava gozar da simpatia deles e não receber imerecidamente repreensões pungentes. Ele está aturdido. Sofre intensamente, sem contudo compreender as razões de toda a sua angústia e dor. Ele sabe que não é um perverso. Ainda que tivesse cometido pecado, estava certo de que não seria tão odioso a ponto de merecer tão terrível castigo. Isto é, ele sabia que seus sofrimentos extraordinários não podiam ser levados em conta de pecados extraordinários. Nessa primeira réplica, o patriarca não se ocupa de discussões teológicas sobre a justiça de Deus, mas expressa seu tumulto interior, consequência de seus sentimentos de alienação do Deus que o afligia. Essa foi a tendência oculta da lamentação original de Jó, capítulo 3, e os esforços de Elifaz somente agravaram-na, gerando em Jó um sentimento de injustiça em relação às suas palavras. A presente preleção é uma continuação da primeira lamentação, mas com aspectos novos. Começando pela defesa, Jó justifica sua explosão original, capítulo 6, versos 1 a 13. Tomando a ofensiva, reprova seus amigos por sua atitude impiedosa, capítulo 6, versos 14 a 30. E finalmente dirige-se a Deus e renova seu lamento, capítulo 7, versos 1 a 21. Versos 1 a 4. Jó, em sua resposta, demonstra que Elifaz não foi capaz de entender os dois lados do problema. Ele não percebeu que o peso da aflição era tão grande que qualquer impaciência revelada por Jó seria compreensível. A dureza das palavras de Jó deve ser entendida à luz daquilo que estava se passando, pois suas aflições eram profundas a ponto de Jó sentir-se alvo das flechas da ira divina. Verso 4. Ao longo do livro, para além das questões centrais da fé e da revelação divina, percebe-se um crescimento em fraqueza e autoconhecimento. Se Jó, em seu primeiro lamento, não mencionou Deus como autor de seus sofrimentos, agora, depois da vigorosa interpretação teísta de Elifaz, passa a expressar abertamente seus sentimentos de que Deus o está castigando, dispondo contra ele seus exércitos de terror como a um inimigo. Para além dos problemas externos, o sentimento interior da ira de Deus tirou toda a sua coragem e resolução. A sensação da ira divina é mais dura de suportar do que qualquer outra aflição exterior. Nesse passo, o que não suportou o Salvador Jesus Cristo na cruz quando levou sobre si nossos pecados e sua alma foi transpassada como sacrifício por nós diante da justiça divina. Eis aí mais uma tipologia. Versos 5 a 10. Essas ilustrações demonstram que Jó reclamava com razão. Defendendo seus lamentos, observa que até os animais não se queixam sem motivos. Jó perdeu o gosto pela vida. Para ele seria comparável à comida insípida e repugnante. A morte, por outro lado, apresenta-se como algo muito desejável. Não a morte que Elifaz diz ser reservada aos incrédulos, já que não era culpado, mas a morte do justo, que o encaminharia para a vida eterna de felicidade. Nesse sentido, é notável o fato de que, ao longo do livro, a consciência de Jó não o condena. Ele, em todo tempo, proclama sua inocência como defesa e escudo. No fundo, o pedido de Jó era para que Deus terminasse qualquer processo que tivesse iniciado. O que ele desejava era alívio para aquela sucessão de acontecimentos aterrorizadores, e a perspectiva da morte lhe parecia o único conforto. Não se nega, contudo, que melhor seria clamar como Davi: salva-me e livra-me. Verso 6. Clara de ovo. Talvez visco de malva, cuja flor ao murchar se transforma em geleia insípida. Verso 7. Alma. Do hebraico, a palavra aqui traduzida às vezes significa apetite. Verso 10.
saltaria de contente, não tenho negado. Jó morreria com a consciência tranquila, vencedor das tentações, a blasfêmia que seus sofrimentos suscitavam. Ele não negava a revelação de Deus que havia recebido. As ordens dadas pelo santo que lhes eram preciosas, e ele sempre viveu de acordo com elas. Na verdade, era justamente isso que lhe causava confusão, já que não conseguia encontrar pecado que justificasse a origem do seu sofrimento. Versos 11 a 13. As forças de Jó estavam esgotadas. Sua paciência estava no fim. Ele não tinha mais esperanças, apenas esperava pela morte. Seu estado era tão terrível que realmente acreditava que a morte logo chegaria, em contraste ao pensamento apresentado por Elifaz. Capítulo 5, verso 26. Versos 14 a 30. Elifaz atacara os lamentos de Jó. Agora Jó ataca a consolação de Elifaz. Jó compara seus amigos ao leito seco de um rio no verão, sem utilidade alguma. Torna-se a mais amarga desilusão aqueles que se precipitam até ele, vindo depois a perecerem no deserto sem água. Onde estavam a empatia, a compaixão? Ainda que necessitado, Jó não implorava favores. Versos 22 e 23. Só a piedade que se espera naturalmente dos amigos. Jó se sentiu privado daquela simpatia humana que seria sua única inspiração na hora da aflição, aquilo que verdadeiros amigos deveriam oferecer. Nisso falharam. Devemos depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus, que certamente nunca falhará. Hebreus 4:16. Verso 19, Temá, Sabá. Temá, ao norte, que recebeu esse nome por causa do filho de Ismael, Gênesis 25:15 e Isaías 21:14, e Sabá ao sul, Jeremias 6:20, faziam parte do deserto arábico, onde a água era muito preciosa. Verso 21. O horror causado pela contemplação da miséria de Jó e o medo de tomar o partido de quem aparentemente estava sendo castigado por Deus paralisaram a simpatia desses amigos. Seu procedimento desapiedado foi ditado pelo temor de que males como os do justo sofredor pudessem lhes sobrevir. Se eles simpatizassem com Jó, Deus poderia interpretar mal sua preocupação como a crítica à sua soberania, podendo castigá-los da mesma forma. Para comprar o favor divino, insinuavam que Jó devia ter pecado em proporção aos seus sofrimentos. Como evidência, aponta para o aspecto rebelde do lamento do patriarca, cujas palavras desesperadas pronunciadas sob extrema provação não consistiam como provas senão de sua atitude e conduta normais. Verso 26. Jesus Cristo foi tratado dessa maneira. Isaías 53:4. Versos 24 a 30. Os discursos dos amigos são formalmente corretos, mas não se aplicam ao caso de Jó. Na verdade, o que todos ignoravam é que aqueles acontecimentos foram provocados por uma trama nos céus. Os amigos teimavam em afirmar que Jó havia provocado sua desgraça com seus próprios pecados e em levar ao pé da letra as palavras que Jó pronunciara na hora da angústia. Jó, por sua vez, simplesmente sustentava sua integridade como defesa. Na ignorância, nenhum dos lados se deixaria persuadir pelo outro. Verso 24. Em que tenho errado? Jó não estava admitindo ter pecado. Antes, rejeitava as acusações infundadas de seus amigos. Verso 29. Tornai a julgar. Jó pede que seus amigos reflitam novamente sobre seu caso, dessa vez cientes de que ele é inocente. Versos 28 e 29. Verso 30. Paladar. Jó possuía consciência e sabia que não havia pecado.